pessoal, eu sou a Cláudia Tenório e estou aqui para iniciar com você as reflexões acerca do módulo do trabalho com famílias na educação. Existem segmentos dentro da educação que o trabalho é essencialmente com famílias. A gente pode pensar, por exemplo, na educação infantil, e até mesmo no primeiro ciclo do ensino fundamental. No entanto, nós sabemos que a família, ela perpassa todo o ciclo educacional de crianças e adolescentes, até mesmo adultos. Então, para o assistente social que deseja atuar na área da educação, é fundamental que compreenda esse papel que a família precisa exercer. Pegando aqui o que diz o e-book, né, que ele traz como perspectiva, fundamentação para essa atuação da família na educação, a gente parte daquilo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vai dizer, quando no seu artigo 1º, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Então, a gente percebe que a educação, ela, da forma como está pensada, está também voltada para aquilo que é esse processo, né, de formação, desenvolvimento da criança e do adolescente que vai acontecer na vida familiar. Então, a gente tem uma característica que, ao mesmo tempo, né, que essa vivência familiar, ela pode lançar, né, contornos, orientações para, né, a internalização daqueles conteúdos escolares. Da mesma forma, a educação vai devolver, né, no sentido contrário, aquilo que são orientações para que a criança e o adolescente tenham um novo olhar também para esse processo que se vive em família. Então, a gente entende, né, que, obviamente, não dá para falar de educação sem não abordar o aspecto da família, e não apenas, né, ali trazendo seus conteúdos, aquilo que é a formação, mas o próprio papel que a família exerce para que esse processo formativo acontece. E no artigo 2º, a Lei de Diretrizes e Bases vai dizer que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, novamente, no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases, a gente percebe, né, o quanto que a família é convidada, né, a ter esse protagonismo fundamental para o desempenho de crianças e adolescentes no âmbito da educação. E a gente pode pensar também, né, que em termos daquilo que são necessidades que se apresentam no sentido de propiciar, né, com que haja qualidade desse processo formativo, a gente vai fazer também uso, né, daquela compreensão da matricialidade sociofamiliar presente nas políticas públicas brasileiras e principalmente dentro da política de assistência social. Quando a gente trabalha, né, com as populações mais destituídas de recursos financeiros da sociedade, né? Aquelas escolas que estão nas periferias, que estão nos bairros mais afastados, as escolas que apresentam, né, um contingente ali do seu alunado oriundo das camadas populares, a gente sabe que não dá para construir educação sem essa interface com a assistência social.
E para a assistência social, o protagonismo da família também é muito caro, né? Também é muito importante. A gente pode usar o exemplo aqui, por exemplo, do programa Bolsa Família, cuja condicionalidade da educação, né? A família vai ter um papel muito importante nesse cumprimento. Então, a gente, né, pensando aí em tudo isso que demanda, né, dentro da educação, do envolvimento familiar, né, daquilo que são as demandas que são prementes, né, para o educando, naquilo que se refere à escola, a gente precisa pensar em algumas estratégias que vão fazer com que o assistente social norteie, né, a sua intervenção nesse cenário. Eu trago aqui, né, a partir do nosso e-book, algumas possibilidades, mas, obviamente, né, as demandas são dinâmicas, os contextos são diferenciados, e isso torna também as possibilidades múltiplas dentro dessa intervenção. O mais importante é a gente pensar, né, que não dá para aliar um processo de formação de qualidade sem que possamos envolver a família nesse espectro de formação de crianças e adolescentes, até mesmo, né, no EJA, quando nós formamos adultos, né, jovens que atravessaram, né, passaram do período, né, daquele momento da série, né, conforme a sua faixa etária, mas existem momentos que a família pode ser, né, um protagonista importante nessa viabilização. E eu trago aqui, né, agora as possibilidades que eu penso que podem ser possibilidades do assistente social dentro da educação. A primeira delas é o acompanhamento e orientação de pais e responsáveis, né? Existem pais, existem responsáveis que são verdadeiramente ausentes desse processo da educação escolar dos seus filhos. E isso, obviamente, não é desculpa para que nós não possamos, né, envolvê-los, sobretudo se a gente percebe demandas que fazem com que a família venha no sentido de trazer a sua contribuição. Né? A gente já tem conversado aqui que quando o professor, quando algum, né, desses atores que estão participando do processo da educação formal do aluno aponta, sinaliza dificuldades, a gente vai, né, no sentido de eliminação daquilo que pode estar ali realmente incidindo, né, quando a gente não consegue identificar de antemão. E quando, né, essas dificuldades de entendimento aparecem, uma conversa com os pais e responsáveis podem ser muito elucidativa. E não apenas isso, né? Quando existem encaminhamentos a serem feitos, quando a criança precisa passar por uma consulta no oftalmologista, porque a professora está percebendo a sua dificuldade de visão, né? Quando precisa de uma consulta do fonoaudiólogo, isso significa, né, que o professor está identificando ali aquela dificuldade de fala, de percepção, né, a dislexia. Então, tudo isso pode ser aí um momento da família se envolver, porque, obviamente, vai ser, né, um papel importante no sentido de contribuir para essa resolução. Sem contar naquilo que se refere, né, aos próprios comportamentos, aos próprios relacionamentos interpessoais que a criança desenvolve, a criança ou adolescente desenvolve. Eu acho que é um momento muito importante e saudável quando a gente envolve, tá, a família em grupos de interesses, seja por meio do trabalho socioeducativo, né, quando tem ali uma função de trabalhar temas que são importantes, como, né, os cuidados, higienes, questões de saúde, material escolar, uma série de situações que o professor, né, ali junto com o assistente social e a equipe multiprofissional, pode criar essa reflexão e essa sensibilização com os pais. Grupos de prevenção, tá, de demandas que envolvem o cenário escolar, como
a violência intrafamiliar, a própria participação de pais naquilo que é, né, a gestão da escola, tá? As possibilidades de crescimento ali daquele espaço. Então, os grupos, né, independem de demandas, mas é algo que pode ser aí, né, permanente, de forma que, né, uma vez ao mês a gente possa encontrar com esses pais e chamá-los para uma reflexão. Bom, os encaminhamentos para a rede socioassistencial, né, estão relacionadas àquilo que são demandas que se observam, tá? Quando, por exemplo, né, existe essa condição do Bolsa Família, existe a condição da criança ter um profissional na rede que venha fazer o acompanhamento mais sistematizado, e é o momento dos pais também se envolverem. Além das atividades de organização e mobilização comunitária, né? A escola, ela é uma mobilizadora por si mesma daquilo que é fazer com que a sua comunidade do entorno, né, possa ter aí um envolvimento, um protagonismo, além da articulação com os movimentos sociais, né? A gente sabe que existem movimentos de pais bolsistas, movimentos de pais de alunos, né, com alguma demanda inclusiva. A gente precisa pensar, né, que esse canal que o assistente social possa construir junto com os pais, né, junto com os familiares, é fundamental para que a gente tenha aí garantia, né, de melhores resultados no âmbito da educação. Então, não menospreze, não subestime a potencialidade que existe do trabalho com as famílias no universo escolar. Um abraço.